Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. O meu nome é Erla, eu faço parte do grupo de oração Nossa Senhora da Esperança, que se reúne na paróquia Nossa Senhora da Esperança, na Asa Norte, em Brasília. O nosso tema de hoje é que a nossa vida dê bons frutos. E é um tema direcionado, uma reflexão direcionada a todos aqueles que procuram frutos na sua vida, procuram frutos na sua história. Então, é uma motivação para mim e para você, é uma palavra para nos animar, para nos incentivar na busca de bons frutos, bons resultados na nossa vida, certo? A palavra está no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Você pode procurar aí, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. É a história da figueira estéril. Jesus conta aos discípulos que o Senhor plantou na sua vinha, uma figueira. E por 3 anos procurou frutos nessa figueira. Sim, porque o Senhor que planta a figueira sabe o potencial dessa árvore, né? Então ele esperava colher os frutos, mas não encontrando os frutos, ele mandou cortar. Dizendo que ela estava ocupando, né? Não tinha por que ficar ocupando inutilmente ali aquele terreno, então que fosse cortada. Mas aí o viticultor, ele intercede, né? Ele pede ao Senhor que lhe dê mais um ano. Senhor, me dê mais um ano e eu vou cuidar dessa figueira, eu vou cavar em volta, eu vou adubá-la. E aí lá no versículo 9, e talvez depois disso ela dê bons frutos. Do contrário, mandarás cortá-la. Então o Senhor esperava frutos. O viticultor que aqui Jesus intercede, pedindo um tempo para cuidar dessa figueira. Esta figueira é a imagem da minha vida e da sua, ou de uma parte, de uma área da nossa vida que não esteja produzindo frutos, esteja estéril. Jesus acredita na minha vida e na sua, ele sabe o potencial que existe dentro de nós, então por isso ele pede para cuidar. Ele nos dá mais um tempo, é esse tempo que é hoje, é o tempo favorável para encontrarmos uma mudança, uma conversão na nossa vida. Hoje pode ser o dia de conversão para mim e para você. Existem alguns sentimentos, algumas posturas, algumas atitudes, alguns pecados que adoecem a raiz da nossa vida. Adoecem, enfraquecem a raiz desta figueira, desta planta. Pensamentos, palavras, atitudes, né, sentimentos, como falei, que entopem o canal da graça, que nos impedem, que geram esterilidade na nossa vida. E aí quando eu falo essa vida, eu quero que você reflita sobre a sua vida de uma maneira geral. Talvez você olhe para o todo e do todo você não encontre frutos, mas talvez você possa... talvez você precise nesse dia olhar para uma área específica, né? Talvez você sinta a necessidade maior numa área específica, talvez a sua vida emocional, a sua vida física, a tua saúde física, talvez a tua saúde emocional, a vida financeira, a vida familiar, né? A vida relacional, de relacionamento interior, né? O seu relacionamento com Deus, o seu crescimento espiritual. Então, é convite para nós olharmos para todas as áreas da nossa vida e percebermos que pode existir aí alguma coisa atrapalhando o seu crescimento, te paralisando. Hoje falaremos da vitimização. Depois aqui no canal nós trataremos também de outros aspectos, outros pontos importantes, mas falaremos nesse vídeo da vitimização. Ela gera esterilidade, ela paralisa a nossa vida. O que é ser vítima? Ser vítima é sofrer um dano, um prejuízo, né? Não poder reagir a uma determinada situação, acontecimento que nos faz mal. Então nós podemos ser vítimas de um acidente,
vítimas de uma doença, vítimas de uma pessoa, de uma situação, de uma injustiça. Sim, podemos ser vítimas, mas vitimizar-se é diferente. É mais do que sofrer um prejuízo, é encarar a vida e as situações com um sentimento de pesar. É carregar um grande sentimento de pena de si mesmo. Vitimizar-se é não querer assumir a responsabilidade dentro daquela situação, naquela área da nossa vida. É simplesmente entender que a culpa é do outro, né? Eu sou assim, mas eu não tenho culpa. Minha vida está assim, mas é por causa disso, disso, daquilo, né? Ó céu, ó vida, né? Aquela sequência de murmurações e reclamações que tiram de nós mesmos toda a responsabilidade para agir. Então não é que não podemos fazer nada, é porque estamos numa zona confortável para não querer, né, ou não ter condições, porque também a vitimização ela é uma cilada, ela é uma tentação e às vezes nós vivemos assim e não temos consciência disso. Nós não temos a consciência de que nós podemos sim lançar um novo olhar sobre os acontecimentos, sobre as dificuldades e buscar soluções. Muitas vezes nós vivemos cegos dentro dessa situação. Então, é uma cilada, é uma tentação, por isso a gente está aqui chamando a atenção para esse aspecto, né? De estarmos focados no problema e não buscarmos a solução, porque estamos vivendo essa doença da vitimização. Estamos nos fazendo vítimas, às vezes até mais do que realmente somos. São José Maria Escrivá, ele dizia assim, que a sua vida não seja estéril, sê útil, deixe marcas, deixe rastros. Então é uma chamada à atitude, à mudança de atitude. Esta palavra nos diz que Jesus se comprometeu de cuidar da figueira, mas é preciso também que nós assumamos uma atitude, uma mudança também na nossa postura. Acolher o que nos cerca, porque Jesus diz que ia cavar em volta. Então, esse cavar em volta, às vezes, se torna um processo doloroso. Talvez ele precise tirar aí algumas pedras, algumas amarras, né? Algum matinho que está ali em volta, alguma coisa que está se vinculando à raiz da nossa vida e está nos prejudicando. Então talvez o Senhor, com os acontecimentos, esteja proporcionando uma experiência de desapegos, né? De renúncia à autossuficiência e tantos outros, né? O Senhor, ele está cuidando, está cavando. Os sofrimentos, os acontecimentos dolorosos na nossa vida, eles não vêm para nos destruir, mas eles podem ser para nós um trampolim. Eles podem reforçar, fortalecer a raiz da nossa vida, né? Depois Jesus diz o quê? Que também ele adubaria. Então, o sofrimento nos torna também abertos ao alimento melhor, que é o próprio Senhor, que é o senhorio de Jesus na nossa vida. O Senhor aduba a nossa árvore, a nossa vida com a própria presença dele. Então, precisamos atitudes de oração, intimidade com o Senhor, boas palavras, bons pensamentos, né? Alimentar a nossa vida com boas palavras, bons pensamentos, boas conversas, bons planos. Sim, nós também precisamos planejar a nossa vida. Ter a nossa vida nas mãos do Senhor, dizer que vivemos na vontade do Senhor, não significa que nós não temos que nos preocupar com a nossa vida. Nós precisamos fazer um planejamento, ter uma meta, né? E é claro, submeter tudo isso ao senhorio do Senhor. Entender que Deus permitirá acontecimentos, mas isso não nos dá o direito de simplesmente não fazer nada, né? Então nós precisamos. Planeje a sua vida, tenha sonhos, né? Alimenta, rega de oração todas as suas decisões. Se pergunte, e eu também, como, quando, por onde eu posso começar? Qual pode ser o meu primeiro passo para sair desse cenário de vítima, né? E começar a agir
esperando bons frutos. O Senhor acredita em você, o Senhor acredita em mim. Ele sabe o nosso valor. Nós valemos o sangue do Senhor. Por isso Ele está no tempo de cuidar de nós. Eu te convido a fechar os seus olhos por uns instantes e nesse canto visitar aí as áreas da sua árvore, as áreas da sua vida. Observe, perceba se em alguma área que não está dando frutos ou que não está dando bons resultados. Observe se nessa área existe aí um comportamento de vitimização. Observe se de repente você não assumiu para a sua vida inteira como um estilo de vida ser vítima, estar isolado, isolada, estar afundando-se num eu não posso fazer nada, tudo na minha vida está errado, nada dá certo. Então vá colocando tudo isso em oração diante do Senhor. Deseje profundamente deixar aqui todo o sentimento de vitimização, porque você tem valor. O Senhor sabe e cuida de você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Nisso levante e ande, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Então, eu te desejo que através desse vídeo você possa ter esse entendimento de que o que há dentro de você é importante. O Espírito Santo, ele te torna capaz de caminhar mais, de ir mais longe, de dar bons frutos. Então, que não seja estéril a sua vida, ser útil, dê bons frutos, deixe marcas, deixe rastros, deixe o seu testemunho de quem levanta e levanta para andar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.